Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 31 a 34, assim está escrito: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e à morte. Mas ele disse, Jesus: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Vamos orar. Deus, nós queremos pedir a direção do Senhor nessa hora, para entendermos corretamente a Tua Palavra, para sermos capazes de aplicar as verdades espirituais contidas na Tua Palavra para a nossa vida. E se de algum modo nós ainda tivermos dificuldade em exercitar a Tua Palavra na nossa vida, que Teu Espírito mesmo esteja nos corrigindo, nos orientando, conduzindo e capacitando, para que a Tua Palavra, Deus, seja a razão do nosso viver cada dia. Pedimos humildemente que o Senhor fale conosco nesta hora. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Cuidado com a peneira de Satanás. A peneira é um instrumento ou uma ferramenta muito antiga. Encontra-se em variadas formas. Há todo tipo de peneira e há muitas formas de utilizá-las. Há diversos tamanhos. Mas fica muito claro o seu propósito quando nós a vemos. Logo que a vemos, nós já entendemos o seu propósito. Podemos ter uma peneira pequenina, como a que usamos para coar a nata do leite quando vamos servi-lo. Especialmente as crianças não são muito fãs de nata do leite, né? E elas ficam sempre pedindo que os pais tirem a nata, porque nós usamos uma peneira. O construtor civil também usa peneira para varrer a areia, para separar da areia as impurezas, restando ao fundo apenas aquela areia mais limpa, que vai ser usada para misturar ao cal e ao cimento, e assim dar a argamassa sólida necessária para uma boa construção, para um bom reboco, ou mesmo para usar no assentamento de tijolos ou para criar uma fundação. Há peneiras de todos os tamanhos, todas as formas, a seu propósito, de modo geral, é claro: selecionar. O propósito da peneira é selecionar. Seleciona grãos, seleciona areia, seleciona metais, seleciona minérios, como por exemplo, quem está à busca de ouro também usa uma peneira, um tipo de peneira que separa o cascalho, a areia, aquele elemento que não tem valor nenhum, daquilo que é mais precioso, o ouro. A peneira é a ferramenta que separa o bom do ruim, o puro do impuro, o útil do inútil, o precioso do menos valioso. O texto que lemos ilustra um tipo de prova que os discípulos de Jesus enfrentaram, teriam de enfrentar, para serem forjados na melhor escola de preparação, de treinamento para a liderança da Igreja do Senhor, para o serviço ao Senhor.
Não é possível determinar que tipo específico de prova é essa em todos os casos dos discípulos de Jesus, mas o fato é que Satanás está a todo tempo tentando interferir na vida daqueles que pertencem a Jesus. Por isso, estão passíveis ainda hoje de passar por esse mesmo tipo de prova todos os discípulos atuais de Jesus. Por isso, cuidado com a peneira de Satanás. O texto que lemos nos fala de uma petição de Satanás para tentar os discípulos. Versículo 31, Jesus diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Fato semelhante a este é registrado no livro de Jó, que logo no primeiro e segundo capítulo apresenta Satanás chegando diante de Deus e pedindo a Deus que permitisse que ele voltasse e interferisse na vida de Jó, tentando desestabilizar o relacionamento de Jó com Deus. Nesse caso, no caso de Jó, a tentativa do diabo foi frustrada e teve um efeito contrário, pois a intervenção de Satanás na vida de Jó aproximou Jó ainda mais de Deus. O livro de Jó termina com uma das declarações mais bonitas de relacionamento entre o homem e o seu Criador. Jó diz: até aqui eu conhecia Deus só de ouvir, mas agora os meus olhos o veem. A construção grega deste texto que acabamos de ler indica que Satanás obteve permissão. Uma tradução dentro da perspectiva da língua original seria Jesus dizer assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos obteve mediante pedido. Satanás vos obteve mediante pedido, para vos cirandar como trigo. Outro detalhe importante é essa expressão cirandar como trigo, que significa peneirar como trigo. Significa separar a palha do grão. O trigo, ele é um grão muito pequeno que vem encapsulado na ramagem, que parece mais com um pendão, uma flor exótica. E quando esmigalhado, esse grão vai se separando daquele pendão, e ele vai sendo, então o pendão precisa ser triturado para que o grão se solte. E ele caia então no chão, ou uma colcha, ou um retalho de tecido, algo que vai recebendo aquela palha, aquele trigo, que depois precisam ser separados. E a peneira tinha esta função: jogar todo o trigo na peneira, ela retinha a palha, e o grão, que era o mais precioso, então descia para o vasilhame, para aquilo que era destinado. Portanto, peneirar como trigo é separar a palha que era jogada fora para ser queimada do grão que era utilizado para mantimento. O processo exigia solavancos e atritos. Em algumas traduções, como a que eu li, você encontra a palavra cirandar, em outras você encontra a palavra peneirar. Esta palavra tem o sentido de passar pela peneira grossa, ou seja, deixar o grão vazar e reter a palha. Dessa forma, Satanás não podia reter
os que são verdadeiros servos de Jesus. Pedro, entretanto, desconhecia a sua própria fraqueza, pois no versículo seguinte ele se apresenta para morrer por Jesus. No versículo 33 ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Pedro estava ufanando diante do Senhor, orgulhando-se diante do Senhor, uma condição que não tinha. Ele estava dizendo para o Senhor Jesus: eu estou pronto para o que der e vier. Mas o Senhor Jesus conhecia a natureza de Pedro, conhecia Pedro melhor do que ele mesmo se conhecia. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você não sabe o que você está falando. Eu até louvo o seu entusiasmo, até louvo a sua motivação, eu até louvo que você esteja tão disposto, tão dedicado. Mas olha, antes que o galo cante à madrugada, você vai me negar 3 vezes. Jesus já estava antecipando a peneira de Satanás na vida de Pedro. Mas Jesus dá a Pedro nesse momento em que ele mesmo conhece a fragilidade de Pedro. Jesus está dizendo a Pedro nesse mesmo momento em que conhece as suas debilidades. Jesus está dizendo para Pedro nesse mesmo momento em que revela a ele que ele não é capaz de fazer aquilo que está se propondo. Jesus diz: mas não se preocupe, Pedro, eu já estou intercedendo por você. Eu já estou colocando a sua vida diante do Pai. Eu já estou firmando, Pedro, a sua vida nas mãos do Pai. Para que quando você estiver na peneira, você não fique em cima como a palha, mas você possa cair pelo vão da peneira, passar pela peneira e depois ser colhido como um grão útil para o Pai. Jesus sabia que ele seria tentado em poucas horas, mas encorajou Pedro a permanecer firme na fé. Quantos de nós temos passado pela peneira? Será que você tem passado pela peneira? A pergunta mais importante nessa circunstância é: você tem ficado em cima, na peneira de Satanás, ou tem vazado pelo vão, pela malha da peneira? Porque passar pela peneira muitas vezes nós todos passamos. A questão é que devemos estar preparados para ser úteis ao Senhor, fortalecidos na fé, confiantes no poder de Jesus e realmente firmados no poder que vem dele. Com esse texto, amados irmãos, eu aprendo 3 coisas. Primeiro, nós não sabemos quando Satanás investirá contra nós. Por isso devemos vigiar sempre. Pedro estava com Jesus poucas horas antes de Jesus ser traído e preso. Não tinha a menor ideia de que daí a poucas horas ele também estaria sendo acusado de ser um seguidor de Jesus. Ele também estaria sendo acusado de servir a esse Jesus que era proclamado rei dos judeus e que, portanto, estava em confronto direto com o Império Romano. Esse Pedro não sabia que dentro de poucas horas ele passaria pela peneira de Satanás.
Estamos todos aqui na casa do Senhor, amados irmãos, louvando ao Senhor, celebrando ao Senhor com cantos espirituais, comungando com os irmãos da fé que temos abraçado o Senhor Jesus, declarando ao Senhor o nosso amor, revelando ao Senhor a nossa gratidão, expondo publicamente quão felizes nós somos de estar na presença do Senhor, mas nós não sabemos se ao sair deste culto, poucas horas depois, seremos tentados por Satanás. Não sabemos se cairemos na peneira, não sabemos se seremos cirandados como trigo, chacoalhados como trigo. Por isso precisamos estar preparados. Em Mateus capítulo 26, versículo 41, o próprio Senhor Jesus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E há alguns que já fizeram uma paráfrase desse versículo, dizendo: o espírito, a carne é fraca, e o espírito sem vergonha. Pelo fato de muitos não serem capazes de resistir às pressões do diabo. Precisamos vigiar sempre, fortalecer o nosso espírito no Senhor, buscar no Senhor vigor espiritual, para que quando Satanás nos tente, pode até achar o nosso corpo frágil, mas não o nosso espírito. E encontrando o nosso espírito fortalecido no Senhor, não nos vença. Em 1 Coríntios 16, versículo 13, a palavra de Deus diz: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. E a única maneira, amados irmãos, de nós vencermos ao diabo é se nós estivermos revestidos do poder que há em Cristo Jesus. Não sabemos quando Satanás investirá contra nós. Por isso devemos vigiar sempre. Esta é a primeira lição que eu aprendo. A segunda lição que eu aprendo é que nós podemos até ser chacoalhados por Satanás, mas pelo poder de Jesus jamais seremos presa de Satanás. Você acredita nisso? Ó Senhor, tem misericórdia. Nós somos imperfeitos mesmo, Deus. Às vezes a gente nem tem tanta confiança na gente mesmo, que dirá do Senhor. Mas a palavra do Senhor nos diz em Romanos capítulo 8, versículo 31 e 38, que diremos, pois, estas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Irmão, não é você que se justifica diante de Deus, é o sangue de Jesus que nos justifica e nos purifica de todo pecado. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, assim como intercedeu por Pedro, antes mesmo de Pedro cair. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu sou vencedor, você é vencedor, não por nossa capacidade, não por nossos méritos, não por nossa justiça pessoal, mas por causa dos méritos de Jesus Cristo, por causa do poder de Jesus Cristo, por causa do amor de Deus o Pai. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, e aqui pode incluir também o diabo,
nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura pode, incluir o diabo, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. O diabo pode nos cirandar, pode me cirandar, pode cirandar você quantas vezes quiser, mas nós somos escolhidos do Senhor, filhos do Deus Altíssimo, e Ele não poderá nos deter. Podemos ser chacoalhados por Satanás, mas pelo poder de Jesus, jamais seremos presa dele. É a segunda lição que eu aprendo. A terceira lição que eu aprendo é: conheça seus pontos fracos. Pedro não conhecia a si mesmo como pensava. Talvez até nem eu nem você nos conheçamos tão bem quanto Deus nos conhece, quanto Jesus nos conhece. Mas é importante que tanto eu quanto você nos conheçamos o máximo que pudermos. Especialmente, conheçamos os nossos pontos fracos. Porque se nós os conhecermos, poderemos apresentá-los ao Senhor. Porque é na fraqueza que se aperfeiçoa o poder de Deus. É isso que nos diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. O apóstolo Paulo, contando da sua experiência com Deus, com Jesus especificamente, ele diz que ele teve uma visão tão celestial, tão magnífica, tão maravilhosa, e foi dada a ele revelações de coisas tão profundas, que para ele não se orgulhar demais, o Senhor colocou um espinho na carne. E sabe como é que Paulo chama esse espinho da carne? Paulo chama esse espinho da carne de mensageiro de Satanás. E sabe por que esse mensageiro estava lá? Sabe por que esse espinho na carne estava lá? Para que Paulo não se orgulhasse demais acerca das coisas que viu, acerca das revelações que recebeu. Ele disse: para que eu não me exalte, porque esse mensageiro está a me esbofetear cada vez que eu faço isso. Mas aí Paulo diz: eu quero me gloriar na minha fraqueza, porque é na fraqueza, quando estou fraco, é que sou forte. E ele, orando ao Senhor, pediu: Senhor, retira esse espinho, retira esse mensageiro de Satanás. E o Senhor respondeu para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meu irmão, conheça os seus pontos fracos. Minha irmã, conheça os seus pontos fracos. Apresente-os ao Senhor, que tem poder para se manifestar na sua fraqueza, na minha fraqueza, e nos fortalecer, para que não sejamos presa de Satanás. Como discípulos de Jesus, devemos estar sempre de prontidão para as tentativas de Satanás de tragar-nos e acusar-nos diante de Deus. Mas, mesmo enfrentando a peneira de Satanás, podemos ter a certeza de que ele não poderá nos reter, se de fato temos um compromisso com o Senhor Jesus, se de fato nossa vida está entregue ao Senhor Jesus, se de fato o nosso nome está escrito no livro da vida, se de fato nós somos filhos de Deus, porque sendo assim, Satanás não tem direito algum sobre a nossa vida, sobre a vida daqueles que foram comprados pelo sangue precioso de Jesus e selados com o Espírito Santo de Deus. Nós não estamos sós na luta contra as forças do mal. Temos a Cristo Jesus como nosso intercessor, e Ele já faz isso há muito tempo.
Ele já intercede por nós, mesmo antes de nós termos nascido. Isso é o que nos mostra o Evangelho de João, capítulo 17. Por isso ele jamais nos abandonará e jamais permitirá que sejamos arrebatados de suas mãos. Embora haja tribulações, embora haja perseguições, embora haja sofrimento, embora haja tentações, temos aquele que nos dá a vitória, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Mas em todo tempo, tenha cuidado com a peneira de Satanás. Que o Senhor possa calar a sua palavra no nosso coração e dar-nos o devido entendimento sobre todas as circunstâncias que nós vivamos, para reconhecermos as ocasiões em que Ele permite que sejamos cirandados na peneira de Satanás, entendendo que se isso acontecer, é porque Ele ainda estará nos recolhendo como filhos benditos que somos do Senhor. Que Deus nos abençoe. Feche os seus olhos. Cada vez que a palavra do Senhor é pregada, ela precisa de uma resposta. Ela precisa de alguém dizendo: eu aceito essa palavra. Cada vez que o Espírito do Senhor fala, ele precisa de um coração, de um ouvido que esteja pronto para atender a sua voz e o seu chamado. A palavra de Deus diz: quem tem o Espírito do Senhor, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por isso eu quero dar a oportunidade a você, meu irmão, que já aceitou Jesus no seu coração, de colocar a sua vida diante do Senhor, perguntando a Ele: Senhor, se tem havido ainda brechas na minha vida, através das quais Satanás possa entrar e fazer bagunça na minha vida, na minha casa. Oh Deus, eu sei que às vezes o Senhor permite isso, para que eu possa buscar mais ao Senhor, para que eu possa depender do Senhor, para que eu possa entender que sem o Senhor eu não sou nada. Mas eu não quero ficar na peneira de Satanás. Toma minha vida, corrige o meu coração, corrige os meus pensamentos. Me ajuda, Deus, a ter a atitude correta diante do Senhor, para que nem mesmo haja oportunidade para que Satanás me cirande como trigo. Toma conta da minha vida, toma o meu coração, toma os meus pensamentos e me ajuda a te servir com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com todo o meu coração. Meu irmão, eu e você precisamos dizer isso. Eu acabei de dizer, já estou dizendo isso para o Senhor. É a minha oração, que eu espero também seja a sua. Buscando ao Senhor cada dia, para que a minha vida e a sua vida estejam cada vez mais próximas do Senhor, que Satanás não possa de modo algum atentar contra a nossa vida. Enquanto você ora, apresentando a sua vida, eu quero dar a oportunidade também para aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus, que já entenderam o recado desta noite. Você pode ser palha, ou você pode ser trigo. Se você for palha, vai ser retido na peneira de Satanás. Mas se for grão precioso, será recolhido pelas mãos do Senhor. Onde você quer estar? Na peneira de Satanás ou nas mãos do Senhor? Se você quer entregar a sua vida ao Senhor nesta hora, quero pedir que você fique em pé no seu lugar. Eu quero orar com você logo a seguir. Mas com esse gesto, ficando em pé, você está dizendo: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu quero viver com o Senhor e pelo Senhor. E não quero permitir, de modo algum, que o diabo tenha poder, autoridade sobre a minha vida. Alguém nessa noite quer entregar a sua vida às mãos do Senhor Jesus? Fique em pé, eu quero orar com você. Deus abençoe você, a decisão que você está tomando. O Senhor realmente te tome nas suas mãos como Pai amoroso. Escreva seu nome no livro da vida, como filha bendita dele.
Deus abençoe você também. O Espírito do Senhor alcance o seu coração, venha morar na sua vida, faça de você filha bendita do Pai. Há mais alguém que quer entregar sua vida ao Senhor Jesus? Fique em pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Mais alguém? Se reconciliar com o Senhor. Louvado seja o Senhor por isso. Não fique na peneira de Satanás, mas entregue-se às mãos do Senhor. Deixa Deus cuidar de toda a sua vida. Tudo que o Senhor tem para te dar ainda. Que isso seja a alegria do seu coração. Tempo, saúde, reencontro com os familiares, que é bênção do Senhor. Que isso seja um motivo de gratidão no coração do Senhor, pela bênção do nosso Deus. Há mais alguém? Quer se reconciliar também, como manifestou seu desejo há pouco? Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vinda de volta à casa do Senhor. O Senhor também tome a sua vida nas suas mãos. Há mais alguém? Quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus ou quer se reconciliar? Quer deixar que o Senhor seja verdadeiramente o dono da sua vida? Fique em pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Mais alguém? Eu quero orar por você nesse instante, pedindo ao Senhor que realmente confirme no seu coração a presença do Espírito dele, para que você não tenha dúvidas de que você pertence ao Senhor. E que Satanás não poderá brincar com a sua vida, porque doravante ele não tem mais autoridade nenhuma sobre a sua vida. Amém. Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir que o Senhor escreva o nome dessas pessoas no livro da vida. Amém. Em nome de Jesus, eu peço a Deus que o Senhor derrame sobre elas o teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor trabalhe no coração delas, na mente delas, para que elas possam ter a convicção da tua presença, do teu amor, do teu perdão. Em nome de Jesus, que o Senhor as tome como um Pai amoroso que toma seus filhos nos braços, repreendendo toda a obra maligna que se levante contra essas vidas. Em nome de Jesus, ó Deus, que essas vidas que agora manifestam o desejo de te servir, possam ser tomadas pelo Senhor como grãos preciosos que já passaram pela peneira e agora estão guardados pelo Senhor. Ó Deus, manifeste a tua graça, manifeste a tua misericórdia, manifeste o teu amor sobre essas vidas, para que elas possam ter o coração agradecido por tudo aquilo que o Senhor já fez na cruz do Calvário, mas continuem também com o coração agradecido por aquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo, nesses dias, na vida de cada uma delas. Louvado seja o teu nome, ó Deus, porque o teu amor nos alcança e o teu perdão é muito maior do que nós podemos compreender. Muito obrigado pela salvação que o Senhor nos oferece em Cristo Jesus. Toma essas vidas nas tuas mãos, porque elas pertencem ao Senhor. E de agora em diante, ó Deus, o diabo não tem mais autoridade sobre a vida delas. É o que nós declaramos em nome de Jesus. Amém. E que essas vidas possam ser firmadas na tua palavra, edificadas no Senhor, para servi-lo com alegria. Essa é a oração que nós fazemos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém.